Obrigado. Sou da igreja com a paz do Senhor. Amém. Trouxeram suas Bíblias? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Vamos falar sobre a apostasia nos últimos tempos. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 e adiante. Vamos ler alguns versículos e depois vamos a explicar cada um deles. Diz assim a palavra de Deus, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas rejeitas fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição de mãos do presbitério. Medita nestas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Amém. Palavra de Deus nessa noite. Aqui nós vamos a continuar o estudo bíblico que começamos a quinta-feira. E nós vamos a entrar com profundidade naquilo que estamos lendo, que é o capítulo 4, onde o apóstolo Paulo fala para Timóteo acerca dos últimos tempos. E o apóstolo Paulo fala que o Espírito diz. Que Espírito? O Espírito Santo. Vocês têm a sua Bíblia, Espírito está com maiúsculo ou com minúsculo? Com maiúsculo. Cada vez que aparece a palavra Espírito com maiúsculo, está falando da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Então, quem é que falou? Quem falou? O Espírito. O Espírito é que falou. E diz o Espírito que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Se Paulo achava que no ano 65, 66 já eram os últimos tempos, imagina nós agora, no ano 2024. Se o apóstolo Paulo já estava falando que o Espírito Santo tinha falado para a igreja e para os apóstolos que estavam nos últimos tempos, imagina nós então. Não estamos nos últimos tempos, estamos demais nos últimos tempos. E se o perigo da apostasia já era uma realidade na igreja primitiva, imagina nós hoje.
hoje nós estamos vivendo um evangelho que é muito diferente, lamentavelmente, ao evangelho que foi pregado pelos apóstolos. Nós vivemos evangelhos diferentes. Por quê? Porque estamos nos últimos tempos. Tem se levantado falsos profetas, na igreja primitiva, também agora, 2024. Se levantam falsos mestres na igreja primitiva, mas também agora. Se levantam falsos pastores na igreja primitiva e também agora. Então, a crise que nós estamos vendo no mundo cristão é uma crise que já vem de muito tempo. E cada dia que passa, essa crise cresce muito mais. É por isso que nós, como cristãos, estamos sendo sempre desafiados pelo momento histórico que estamos vivendo. A igreja mais que nunca precisa estar em oração. A igreja mais que nunca precisa ter a palavra de Deus como a sua fonte absoluta de verdade, porque os tempos são cada vez piores para o corpo de Cristo. Mas nós temos esperança que mesmo os tempos sejam difíceis hoje, Deus está com nós. E o Espírito Santo que falou lá com Paulo, que falou também para Timóteo, está também aqui nessa noite e fala conosco. Porque cada vez que nós abrimos a Bíblia, o Espírito Santo fala conosco. E o Espírito, versículo 1, o Espírito falou expressamente que alguns apostatarão da fé, dando ouvido a quê? A espíritos enganadores. Pergunto, como é que falam esses espíritos enganadores? Que boa pergunta, né? Como é que os espíritos enganadores falam para a igreja? É uma pergunta muito interessante. Irmãos, os espíritos enganadores não aparecem como fantasma. Eu sou o espírito enganador, agora vou te enganar. Os espíritos enganadores atuam e agem por meio das pessoas. Ou seja, que os espíritos enganadores, se a gente não está com intimidade com Jesus, a gente pode ser uma ferramenta de um espírito enganador. Porque os falsos mestres não eram espíritos, eram homens de carne e osso, mas que não tinham comunhão com Jesus, não tinham comunhão com o Espírito Santo e davam ouvidos aos espíritos enganadores e ensinavam falsas doutrinas à igreja. Então, os espíritos enganadores falam através da boca dos falsos profetas, através da boca dos falsos mestres. Então, esse era o problema que Paulo estava vendo na igreja de Éfeso, onde Timóteo era o pastor. Lembrem sempre disso, Timóteo era um pastor, Timóteo era um líder da igreja primitiva, mas ele era muito jovem. Depois a gente vai ver porque muitos não acreditavam ou não respeitavam o ministério de Timóteo, porque ele era jovem, mas era um jovem cheio do Espírito Santo, cheio da graça, cheio da sabedoria. Era o homem que Deus preparou para aquela igreja de Éfeso. Mas Paulo fala para Timóteo, Timóteo, tenha cuidado. Nos últimos tempos vão se levantar falsos mestres, falsos profetas, que vão falar coisa que o Espírito Santo não fala. E por culpa de falsas profecias, muitas vezes na igreja nós estamos confundidos. Porque falamos, Deus fala isso para mim, mas Deus nunca falou. Cada vez que um homem e uma mulher, quando está sentindo uma palavra que vem de Deus, tem que orar muito para confirmar que essa palavra realmente é de Deus. Porque muitas vezes acontece que nós estamos emocionados, temos uma emoção e confundimos emoção com palavra de Deus. E começamos a profetizar da emoção, uma profecia da carne. Vocês sabem como funciona a profecia da carne? Querem que eu ensine para você? É fácil. Muito fácil, como tem espírito enganador. Você diz, estou sentindo alguma carga pela irmã. Nesse momento a irmã está passando um momento difícil. Pergunta, quem não passa um momento difícil?
Mas Deus está te escutando. É lógico, Deus sempre escuta. E eu vou dar a saída. E claro, Deus dá a saída. Mas isso aí é uma emoção. Eu estou falando isso e muitos podem estar pensando, olha, está dizendo tudo para mim. Tem coisas que todo mundo passa. Todo mundo passa a prova. Todo mundo passa a dificuldade. Se eu perguntasse se alguém aqui precisa de dinheiro, quem precisa de dinheiro? Eu preciso de dinheiro. Então eu não posso profetizar, eu estou sentindo de parte de Deus que você precisa de dinheiro. É lógico. Essa profecia nunca vai dar errada. Tá me entendendo, irmão? Como nós temos que ter cuidado com os falsos profetas. Por exemplo, o falso profeta diz, Deus tem um chamado para ti. E é lógico, todos nós temos um chamado. É impossível errar essa profecia. Eu te conheço do ventre da tua mãe. Mas é lógico também, se Deus é Deus, conhece nós do ventre da nossa mãe. E muitas vezes nós somos enganados por falsas profecias, por falsos profetas, que falam coisas que até o horóscopo fala. Sabe que é o horóscopo, né? Não seria bom que você leia o horóscopo, mas lá do mundo, né? O horóscopo, essa semana para Gêmeos vai ser uma semana dura. Uma semana dura. Irmãos, é muito fácil enganar o povo evangélico. É muito fácil mesmo. Perdão que eu vou ser duro nessa noite. Mas a única maneira que nós temos de não ser enganados é tendo conhecimento das Escrituras. Por isso, crente que não conhece a Escritura é crente que é enganado. Que qualquer vento de falsa doutrina vai levá-lo para qualquer lugar. Porque não tem seus pés na rocha que é Cristo através da Escritura. Então nós sempre temos que ter os olhos espirituais muito abertos para olhar e pedir para Deus discernimento de espírito. Para que cada vez que alguém fale em nome de Deus, seja realmente em nome de Deus. E que não seja uma emoção. Porque por emoções temos errado muito. Quantas vezes a gente escutou uma profecia que era só emoção, era só carne. E a gente crê, acredita como palavra de Deus, mas era só emoção de uma pessoa. Então nós temos que pensar que nos últimos tempos vai ser cada vez mais fácil enganar os crentes. Por isso, meu conselho, meus amados irmãos, como mestre da palavra, é você estudar a palavra, é você conhecer a palavra, porque quem conhece a palavra nunca será enganado. Nunca, nunca. Porque cada vez que você vai escutar uma profecia, tu vai, vamos ver na palavra se está aqui. Está conforme a palavra, amém, eu recebo. Não está conforme a palavra, não recebo. Está entendendo? Amém? Bom, já segunda-feira estou indo embora, ok? Então diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. O que significa? Que apostatar significa negar a fé. Sair fora da fé. Ou seja, que nos últimos tempos vai ser normal muitas pessoas não acreditar mais na fé de Cristo. Diz, dando ouvido aos espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então tem profecia, profecia falsa, mas também tem ensinos falsos. Que a origem desses ensinos falsos são os demônios. Então, nos últimos tempos, haverão mestres, entre aspas, que vão ensinar ao povo doutrinas que vêm lá do inferno. É por isso que, novamente, a pergunta é, como eu sei que aquilo que estão ensinando para nós é a palavra de Deus? Você tem que conhecer a palavra de Deus. Senão é fácil ser enganado. Ainda mais, vou dizer algo muito importante. Você escute bem esse ensino de hoje, depois vá para a sua casa e leia a palavra. Tá? Você não tem que acreditar em mim. Você tem que acreditar aqui, na palavra de Deus. Isso aí como posso explicar?
Isso aí é o que Deus quer para nós. Quando Paulo estava ensinando lá em Bereia, se lembra disso? Vamos ler, porque isso aqui é muito importante. Capítulo 17, depois vamos voltar aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Olha só. Capítulo 17, olha só. Versículo 10. Atos 17, 10. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, esses foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Atos 17, capítulo 17, versículos 10 e 11. Escuta bem. Paulo e Silas foram para Bereia, chegaram lá, foram na sinagoga dos judeus e começaram a fazer o quê? Pregar a palavra, ensinar a palavra. Até aqui, está me seguindo, né? Mas que fizeram esses irmãos de Bereia? Aqueles que estavam recebendo a palavra. Porque de bom grado receberam a palavra, examinando. O que significa a palavra examinar? Pergunto. Provar, questionar, até em parte duvidar um pouco daquilo que estava pregando Paulo e Silas. Examinar, eles estavam escutando a pregação de Paulo. Imagina, irmãos, Paulo, não Marcos, não Patrick, Paulo, o apóstolo Paulo. A quantos de vocês gostariam de escutar um dia uma pregação de Paulo, né? Até lá no céu um dia, Paulo, ensina para nós. Eu sei que já estamos no céu, mas Paulo, o apóstolo que mais escreveu o Novo Testamento, o homem que Deus mais usou para ganhar almas nos primeiros anos do cristianismo, o maior missionário da história da igreja. Um homem cheio de sabedoria, cheio de poder de Deus, um homem com todas as letras espiritual. Ele tinha estudado com os melhores judeus, com Gamaliel, mas ele foi transformado pelo poder do Espírito Santo quando se encontrou com Jesus caminho a Damasco. E ele foi cheio de Deus, cheio de sabedoria, e agora Paulo ensinava para os irmãos na sinagoga em Bereia, mas os irmãos tinham uma atitude crítica, mas no bom sentido da palavra crítica. Eles estavam assim, Paulo, tudo bem, estamos gostando da tua pregação, mas diz isso a Bíblia? Essa é a nossa atitude que nós temos que ter. Eu posso gritar bonito aqui, mas você tem que estar pensando, o que o irmão está falando está nas Escrituras? Isso aí é que Deus quer para nós. Um espírito crítico no bom sentido da palavra crítico. Não estou falando da crítica no sentido de falar mal das pessoas. Não estou falando dessa crítica, não. Isso nós não temos que fazer. Mas sim ter um caráter de examinar o que está sendo ensinado. E ainda que nós temos uma ferramenta muito espetacular, que é a tecnologia. Eu estou pregando aqui, ensinando aqui, depois você pode ir no Facebook, fica lá, e tu começa a escutar, bota pausa aí, será que o pastor está pregando mesmo a palavra de Deus? Vai, confirma. Isso é que o Espírito Santo quer para nós. Amém? Diz assim, versículo 11, né? Ora, estes foram mais nobres do que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra. Ou seja, eles receberam a palavra. Estamos no capítulo 17 de Atos, né? Examinando cada dia. Ou seja, que não foi somente uma vez, era cada dia. Eles pegavam as escrituras, que era o Antigo Testamento, porque ainda o Novo Testamento não estava escrito.
Então, eles pegavam o Antigo Testamento, que era a escritura que eles tinham, e começavam a estudar mesmo, para ver se Paulo estava pregando a verdade ou estava mentindo. Aleluia. Aleluia. Capítulo 17, versículo 11 estamos. Examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Aleluia. É por isso que muitos institutos bíblicos se chamam Instituto Bíblico Bereia. Porque é a atitude de um estudante da Bíblia. Cada vez que a palavra é pregada, cada vez que a palavra é ensinada, os irmãos de Bereia, vamos examinar mesmo. Eu acho que nenhum de nós que estamos aqui queremos ser enganado. Eu não quero ser enganado. Ou você gosta da mentira? Eu não gosto da mentira. Eu não gosto que ninguém me mente. Como seria? Me mente, né? Ok? Eu não gosto que ninguém venha a mim com mentiras. Nós queremos a verdade, mesmo que a verdade dói. Mas mesmo assim queremos verdade. Então, essa é a atitude que nós temos que ter. Voltamos para 1 Timóteo capítulo 4. Então, Paulo, estamos no primeiro versículo do capítulo 4, 1 Timóteo, está falando o seguinte, que nos últimos dias apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Ou seja, que existem demônios que falam aos ouvidos dos falsos mestres. Falam, ensinam. Ou seja, que tem demônio mestre entre aspas, né? Mestre da mentira, mestre do diabo mesmo, que falam coisas, e tem os falsos mestres que ensinam doutrinas. A palavra doutrina significa ensino. A palavra doutrina significa ensino. Ou seja, que está o ensino que vem de Deus, que é através da palavra, mas tem ensinos demoníacos, satânicos, diabólicos. Mais claro que isso é impossível, meu irmão. Mais claro que isso é impossível. Versículo 2, capítulo 4. Pela hipocrisia dos homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Olha, então, esses que estão ensinando doutrinas de demônio, também eles são hipócritas. A palavra hipocrisia, o que significa a palavra hipocrisia? E falso. A palavra hipocrisia tem uma história muito interessante, que era a máscara que os personagens na Grécia, no teatro, utilizavam. Máscaras. Um hipócrita é aquele que tem máscara. Aquele que esconde o seu verdadeiro rosto. É muito fácil ser hipócrita na igreja, eu sempre falo isso. O lugar mais fácil de ser crente é aqui. Nós viemos aqui 2 horas, oi irmão, tudo bem, imensa horta, Deus está comigo, tá. São 2 horas, mais ou menos, 3. Depois tu sai, e lá está o que você realmente é e o que eu realmente sou. Eu posso vir aqui, pular, dar glória a Deus, falar em língua, mas em casa eu posso ser um demônio. Então, aqui, Deus não precisa que você seja crente aqui. Deus não precisa que eu seja crente aqui. Deus precisa que eu seja crente em todos os lados, em todo momento. Não somente onde as pessoas olham para mim. Porque aí é fácil. Coloca a mascarinha de crente e veio para a igreja. Ei, vamos para a igreja, aleluia. Até muda a voz, né? Nós tínhamos um irmão lá na Argentina, que ele tinha um mercado, e a gente ia comprar lá, e ele falava bem, assim, oi irmão, tudo bem? Ele falava assim com uma vozinha, tudo assim, tudo bem, tudo tá. Mas quando ele entrava na igreja, aleluia, ele mudava a voz. Ele era tão santo na igreja, que ele fazia tudo aquilo, e assim, claro, ele passava. Na verdade, ele tinha uma voz assim, irmão. Mas quando ele pegava o microfone, subia no púlpito, aleluia, e ele fazia tudo aquilo, porque ele era um hipócrita. Era realmente um hipócrita.
Ele era pior que um mundano. Mas na igreja ele até mudava a voz. Deus não está interessado que eu seja crente aqui. Eu tenho que ser crente no meu trabalho. Eu tenho que ser crente na rua. Quando estou dirigindo o carro, eu tenho que ser crente. Aleluia! Ali está o verdadeiro crente. Um irmão falou para mim: pastor, teve um problema hoje, eu quase bati na rua com o meu carro, e num momento, pastor, a pomba do Espírito Santo saiu de mim, e eu queria... Olha só que me falou, que a pomba do Espírito Santo saiu dele. Tem outro que me falou: pastor, tu sabe que nós estamos crucificados juntamente com Cristo, mas naquela hora, pastor, eu tirei os pregos da cruz de Cristo, eu desci da cruz. Irmão. Tem outro que me falou assim, que falou para meu pai. Ele era muito bravo mesmo. Ele era crente na igreja, mas ele teve um problema com o vizinho e ele falou assim: eu sou crente, mas meu facão não. Meu facão não é crente. Irmãos, estou falando sério. Eu estou contando história e a gente está rindo, né? Mas é verdade. A pomba sai, eu tiro os pregos da cruz. Meu facão não, ele não é crente. Para com isso, irmão. Nós temos que ser crente aqui, na nossa casa, no nosso emprego, na rua, em todos os momentos, nós temos que ser crentes. E diz assim a palavra de Deus: pela hipocrisia dos homens que falam mentira. Um hipócrita fala mentira. Tem hipócrita que fala assim: Deus me falou, quando Deus não falou nada. E ainda mais, é tão perigoso estar dizendo todo dia: Deus me falou. Escute bem o que isso que vou falar aqui é muito sério mesmo. O mandamento fala que nos 10 mandamentos, fala que o nome de Deus não tem que ser usado em vão. Mas nós, os crentes, temos Deus todo dia na boca. Deus aqui, Deus. Cuidado com isso. Eu sei, nós estamos na graça. Mas tem pessoas que todo o tempo, para se justificar, fala que Deus falou. E é muito difícil falar com alguém que todo tempo fala isso. Deus me falou. Eu vou fazer isso porque Deus me falou. A pergunta é: como te falou? Se apareceu, o anjo de Jeová apareceu no teu quarto e falou assim: faça isso, meu servo, como Moisés. Como é que Deus nos fala? Tá? Porque é fácil justificar os nossos pensamentos. Vem um pensamento e eu acho que é Deus. É muito perigoso, irmãos. Daqui a pouco, Deus me falou que eu tenho que trocar de mulher. Deus me falou que eu tenho que trocar de marido, porque Deus falou. Aleluia. É muito perigoso mesmo. A gente pode justificar um monte de pecados falando que Deus falou. E a palavra de Deus fala no Antigo Testamento que aquele profeta que profetizava, falando que Deus tinha falado, mas Deus nunca falou, ele tinha que ser apedrejado. Ainda bem que a gente está na graça, porque a maioria de nós estaria morto. Quantas vezes falamos, Deus falou. Olha, diz que eu sou... irmãos, eu vou falar vou ser muito sincero com vocês. Eu tenho medo de falar que Deus falou. E quando eu falo, é porque realmente eu orei, busquei a confirmação de que essa palavra é mesmo de Deus. Porque eu posso falar, Deus falou comigo, irmão, e Ele está dizendo isso, e irmão, eu posso destruir uma vida, falando em nome de Deus. Porque a pessoa vai receber, vai dizer: o pastor falou que Deus lhe falou isso sobre a minha vida. Uau! Aí a pessoa vai tomar decisões loucas. Aí a pessoa vai fazer qualquer loucura, porque ela está acreditando que Deus falou. Quando Deus, quem sabe, não falou nada. Olha, irmãos, falar que Deus falou é muito profundo realmente. Deus não anda falando todo dia como, eu estou batendo papo com Deus. Deus nos fala através de Cristo, Deus nos fala através da Bíblia.
Deus nos fala através do Espírito Santo, sim. Deus fala por sonhos, também. Deus fala por profecia, também. Mas quando fala por profecia, nós temos que julgar a profecia. Quando fala pela palavra, eu tenho que estar ciente que essa palavra que Deus está me falando é para edificação, é para consolação e é para exortação e tem que trazer paz na minha vida. Se Deus está falando e eu não tenho paz, tenha certeza que não é Deus. O primeiro sinal que nós temos de que é a palavra de Deus, paz. Paz. Porque a paz que Jesus tem não é a paz do mundo. É uma paz que sobrepassa todo o entendimento. Aleluia. Pela hipocrisia dos homens que falam mentira. Tendo, olha só, esses hipócritas, olha só como eles têm a consciência. Tendo cauterizada a sua própria consciência. De que consciência está falando aqui? Eu vou explicar um pouquinho da consciência. A palavra consciência é uma palavra que todo mundo utiliza, mas nem sempre a gente sabe bem o que significa consciência. Em termos de psicologia, nós temos a consciência como conhecimento de nós mesmos. Em termos psicológicos, a consciência é um nível de conhecimento ou de autoconhecimento. Por exemplo, se você perguntar, pastor, quem você é? Eu posso falar, eu sou o pastor Marcos, tenho 40 anos, nasci em 1984, 2 de janeiro, ninguém dá presente para mim, porque gastaram tudo no Natal e no Ano Novo, tá, ok? Estou casado com a Cíntia, tenho 2 belos filhos, estou aqui agora na Alemanha. Essa é a consciência que sabe que eu sou eu e não uma barata, ou um verme, ou um rato. Por isso a pessoa que acha assim, eu me auto-percebo como um cachorro. A consciência está mal ali, cara. Tá? Viu que agora todo mundo se auto-percebe, né? Tem um cara lá nos Estados Unidos que ele se auto-percebe como cachorro, como cão. E ele late como cão, tudo isso, e vive uma vida como cão, porque ele se auto-percebe, a sua consciência se auto-percebe como cão. Aleluia. Essa é a consciência psicológica, mas Paulo não está falando da consciência psicológica. Paulo está falando da consciência moral. A consciência moral é aquela que nos dá o entendimento das coisas boas e das coisas más. A consciência moral fala para nosso entendimento se eu estou agindo bem ou agindo mal. Essa é a consciência que está falando Paulo. Paulo fala que esses hipócritas têm a consciência cauterizada. Você sabe que é a palavra cauterizado? Significa literalmente queimado. Por exemplo, antigamente eles marcavam as vacas, né? Com ferro quente. E ficava a marca do ferro no colo do animal, né? Tá? O mesmo acontece, por exemplo, se seu nariz está sangrando muito, está tirando muito sangue, aí o doutor cauteriza a veia dentro, dá uma queimada na veia dentro. E aí queima. Também acontece quando a gente faz uma cirurgia, depois fica a cicatriz, né? Tu pode beliscar a cicatriz, tu não sente nada. Porque as células da cicatriz já não estão sentindo. Por exemplo, eu tenho aqui uma cirurgia e eu sempre dou uma beliscadinha na cicatriz e eu não sinto. Eu até me posso machucar, mas eu não sinto dor. Por quê? Porque está cauterizada. A consciência cauterizada, irmãos, é aquela consciência que funciona mal. Que a pessoa pode estar pecando, mas não está sentindo culpa. Comete pecado e para ele está tudo bem. Porque já não está funcionando a consciência. Sabe como é que a consciência fica cauterizada? Vou explicar o processo de cauterização da consciência de um cristão. Cristão aceita Jesus, é uma nova criatura, agora é crente,
mas continua lutando com os pecados do passado, com as tentações, mas está orando, está buscando de Deus. Mas no momento, aquele primeiro amor começa a esfriar, já não lê a Bíblia como antes, já não ora, só ora para comer um pouquinho, Deus abençoa aqui, amém, tá. Já não tira aqueles momentos de oração, o altar de oração já não está em casa. Daí a gente começa a estar mais na carne que no espírito. E aí quando a tentação aparece, como a gente já tem mais carne que espírito, o homem carnal está com mais força, aí começa aquela luta, peco ou não peco, peco ou não peco. Como a gente não está orando, não está buscando de Deus, não está lendo a palavra, não tem intimidade com Deus, mas Deus, tu sabe minha debilidade, peca. Pecou, se sente mal, Deus, me perdoa, por favor, nunca mais, eu te prometo, nunca mais, tu sabe, por favor, me perdoa, eu quero estar no céu, tá? Deus, perdoa, passa um tempo, não ora, não busca de Deus, não lê a palavra, não congrega. E aparece a tentação, e de novo, essa tentação é muito forte. Novamente cai na tentação, fala que foi o diabo, sempre é o diabo, né? É o diabo, né? Irmãos, o nosso maior inimigo não é o diabo, mesmo que ele seja ruim mesmo. Somos nós, é nossa própria carne. É isso. Daí, pecamos de novo, e novamente, porque eu estou me sentindo mal, parece que está se abrindo o inferno, e você agora vai para o inferno, então você começa a pedir que Deus te perdoe, por favor, por esse pecado. Só que na terceira, na quarta vez, tu já não está se sentindo tão culpado, porque a tua consciência fala assim, olha, tu sempre está pecando, né? Um pecadinho mais, um pecadinho menos, tanto faz. Deus pode perdoar aquele pecadinho, pecadaço e pecadão. Então a tua consciência já começa assim, é verdade, eu não vou conseguir ter vitória com esse pecado. Então você já se joga ao pecado. Já é pecado como aquela piscina, você vai correndo, porque já está entregado e você peca, ou melhor dito, pecamos, mas a consciência já não diz que está mal. Ao contrário, a consciência justifica. Sim, é que mesmo tu nunca vai ter vitória sobre aquele pecado. Então, que adianta? Você não vai mudar mais a consciência. Você não vai mudar mais. Tu sempre é o mesmo. Tu sempre é a mesma. Já começa a desfrutar do pecado. Para que vai ir para a igreja? Para que vai ler a Bíblia se sempre tu cai em pecado? Então, aí, Satanás toma o controle das nossas vidas e ficamos com a consciência cauterizada. O que quer dizer isso? Que ela está ali, mas não funciona. Já não sente nada. E Paulo está falando que esses que são como ferramenta dos demônios, que são hipócritas, têm a consciência cauterizada. São falsos mestres que ensinam mentiras, mas ele não sente nada. Para ele está tudo bem. Já sua consciência não funciona. Então, eles enganam o povo e a consciência deles não diz nada. Aleluia, é isso aí que está falando Paulo. Olha só que ensinavam esses falsos mestres. Olha só o que eles ensinavam. Proibindo o casamento. Se você conhece alguma religião que proíbe o casamento, é doutrina de demônio, tá? Deu para entender? Tá? Se alguma religião proíbe o casamento, isso é doutrina de demônio. É lógico que Paulo também diz que é melhor não casar, mas se tem o dom de continência. O dom de continência significa que não fica tentado se é um homem por mulheres. Porque tem 3 tipos de eunucos, né? O eunuco natural. Vocês sabem tudo que é eunuco? Tá, vou explicar. Eunuco é a pessoa que não tem testículos, órgãos genitais masculinos. Tem 3 tipos. Tem o eunuco que nasce
Eunuco, por natureza, um defeito natural. Tem o eunuco é que os homens fazem eunuco antigamente, por exemplo, os reis, para deixar a sua rainha ao cuidado de um homem, escolhiam uma criança, homem, tiravam os testículos, e essa criança crescia e podia cuidar da rainha, e o rei estava tranquilo que esse cara não ia tocar na rainha quando o rei saía para a guerra. O rei podia sair 1 ano para a batalha. E o rei ia estar tranquilo. Você lembra quando Felipe pregou para o eunuco? O eunuco era aquele que cuidava a rainha. Ele não tinha, estamos todos grandes, né? Ele não tinha testículos. Então não tinha tentação com mulher. É isso mesmo. Então tem eunuco natural que nasce sem isso, o eunuco que fizeram do cara eunuco, e o eunuco espiritual, que Paulo era um eunuco espiritual. Ele não tinha o dom de continência. Ele podia estar sem mulher, não tinha esse problema. Então Paulo fala, aquela pessoa que foi chamada para o ministério, e ela tem, se é homem, né? E tem o dom de continência, de se conter da sexualidade, amém, então não casa. Mas se você está ardendo, queimando, se casa, por favor. É melhor se casar que andar se queimando. Como é? Que abrasar. Ele está falando literalmente do calor, que você sabe, tá? Estamos entre gente grande, a gente entende, ok? Não houve muito amém ali. Sim, porque quando a gente fala dessas coisas, a maioria fica, ai, falou testículo, irmão, isso aí Deus criou. Eu não tenho a culpa, tá, ok? Tá, isso. Faz parte do corpo. Ainda bem, leia capítulo 12 de 1 Coríntios, e você vai ver como Paulo fala do corpo de Cristo, e Paulo fala que aqueles membros que a gente mais vergonha tem, mais cuidamos. E está falando daqueles membros que você está pensando agora. Desses mesmo, não vou dar nome, mas desse mesmo Paulo está falando. Vai na sua casa, leia a palavra, 1 Coríntios capítulo 12, é isso mesmo que você está pensando, tá? Aleluia. Proibindo o casamento, olha, e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis. Ou seja, proibiam certas comidas. Ou seja, que eram mestres falsos, hipócritas, com a consciência cauterizada, que proibiam o casamento e também falavam para os irmãos, não vai comer aquilo, não coma aquilo, não, o outro não coma. Tu não pode comer porco, tu não pode comer carne, tu não. Tudo isso pecado. Amém? Estamos no capítulo 3. Sim, leia todo o capítulo. E se lembra do pastor aqui que pregou. E ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis. Ou seja, porque depois da crucifixão de Cristo, da morte, quando Ele paga pelos nossos pecados, começa a graça, que nós chamamos assim, a dispensação da graça. Já não estamos embaixo da lei dos judeus. Os judeus tinham muitas leis. Tinha os 10 mandamentos e os 613 preceptos, que seriam leis mais pequenas. Nessas leis, eles não podiam comer um monte de coisas. Porco não podia comer, coelho não podia comer, e um monte de animais que para eles eram impuros. Por exemplo, o peixe que tinha couro, viu que tem peixe que tem, nós chamamos de escamas, tá? Mas tem outro que tem couro. O peixe que tem couro, por exemplo, o surubi, o bagre, né, tudo isso é impuro. O judeu não podia comer. Só o peixe que tinha escama. Tá? Tem um monte de... o réptil, nenhum tipo de réptil, nem lagarto, nem jacaré, nem cocodrilo, nem nada disso o judeu podia comer. Ele tinha umas leis de alimentação muito estritas. Por exemplo, se você estava comendo um cabrito e estava cozinhando o cabrito, tu não podia ferver a carne do cabrito com a leite do cabrito. E quantos de nós comemos
Tem manjares que é carne fervida com leite do próprio animal. Para eles, não. Todo animal tinha que ser degolado e o sangue tinha que ir para a terra, porque era a alma. Então, estava proibido comer coisas feitas de sangue. Uhum. Mas isso também foi Deus que deu esses mandamentos aí. Totalmente. Totalmente. Só que quando Cristo morreu, esses mandamentos de comida, não foram para os gentios que somos nós. Aí está. Só que tem uma questão, que é o capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, o concílio de Jerusalém. O que estava acontecendo aí? Vou responder essa pergunta, irmã. Estava acontecendo que os judeus que aceitaram Jesus, eles continuavam praticando a lei. Ou seja, imagina, um judeu, ele, os 10 mandamentos e os 613 preceptos, continuava guardando, mas tinha aceitado Jesus. Mas o que acontecia? Quando um gentio que era grego, como nós somos gentiles, nós não somos judeus, a não ser que exista aqui uma pessoa que seja judeu, mas eu sou gentio. Os gentios aceitavam Jesus e os irmãos judeus que aceitaram Jesus falavam assim para eles: olha, você aceitou Jesus? Sim, eu sou crente. Agora você tem que se circuncidar. A circuncisão era cortar o prepúcio do membro masculino. Era isso. Era o sinal que Deus tinha falado com Abraão. O pacto entre Abraão e Deus, que o povo de Israel teria a circuncisão. Então o que acontecia? Os irmãos gregos aceitavam Jesus. Os irmãozinhos judeus falavam: tá, tu aceitou Jesus, mas agora passa aqui no quartinho aí. E não somente isso. Agora davam um monte de leis para ele cumprir. Não pode comer isso, não pode comer aquilo, não faça isso, não faça outro. Então o gentio ficava assim: mas não era que se eu aceitar Jesus ia ser livre? Agora sou mais escravo que antes. Aceitar Jesus para um grego já era um pesadelo. Porque não era somente aceitar Jesus, era aceitar Jesus, aceitar os 10 mandamentos e aceitar os 613 preceptos. O cara ficava assim: e agora como faço? Então, capítulo 15 de Atos dos Apóstolos está o primeiro concílio da igreja cristã. Que é o concílio, a primeira reunião dos apóstolos. Para quê? Para resolver esse problema. A pergunta é: o que fazemos com os gentios que aceitaram Jesus? Eles têm que continuar guardando toda a lei? E aí, depois de eles discutiram, irmão, você quer ler comigo? Até que hora temos, Patrick? Que hora? Até que hora é? Bueno. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Aleluia. Capítulo 15, está aí? Olha, vamos ler, olha só o que diz. Então, alguns que tinham descido da Judeia ensinavam assim aos irmãos: se vós não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Uau! Ou seja que os gentios aceitavam Jesus, mas agora os judeus, cristãos judeus, falavam assim: você agora tem que se circuncidar. Se você não se circuncida, não são salvos. Tendo tido Paulo e Bernabé, olha só, tendo tido Paulo e Bernabé, não pequena diz, como foi? Ou seja que eles discutiram. Quem acha, na igreja é tudo paz e amor? É paz e amor, mas também há discussão. Também, porque eles tinham um problema e tinham que solucionar esse problema. Então, não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Bernabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Qual era a questão da circuncisão e das leis judias, né? E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios e davam grande alegria a todos os irmãos. Versículo 5. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, ou seja, os fariseus
agora muitos deles aceitaram Jesus, mas continuavam sendo fariseus. Dice, então, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era necessário circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Olha só. Os fariseus que aceitaram Jesus agora falavam, os gentis, eles têm que se circuncidar e têm que guardar a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. E havendo grande contenda, olha só, novamente, né? Como era a contenda? Grande. Levantou-se Pedro e disse, varões irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu de entre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho dando-lhe o Espírito Santo, assim como também a nós. Que está falando Pedro? Vocês fariseus que aceitaram Jesus, você aceitou Jesus, tem o Espírito Santo. Nós somos judeus, temos o Espírito Santo, mas eles que são gentios também têm o Espírito Santo, igual que nós. Eles estão cheios do Espírito Santo. Diz assim, versículo 9, e não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando seus corações pela fé. Ou seja, os gentios, nós somos igual que aqueles judeus que aceitaram Jesus. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Que está falando Pedro, aceitam Jesus e agora vocês estão colocando um peso nas costas espirituais deles. Um jugo que nem nós judeus cumprimos. Mas cremos que seremos salvos pela... Aleluia. Do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então toda a multidão se calou e escutava a Bernabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Amém? E olha só o que aconteceu. Diz assim, versículo 15, e com isto concordam as palavras dos profetas que está escrito. Vamos um pouquinho mais para frente. Aqui está. Versículo 19, pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles de entre os gentios que se convertem a Deus. Mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações do ídolo. Então, qual foi a que resolveram o concílio de Jerusalém? Que os gentios que aceitam Jesus não têm que ter ídolos. Tá? E não comer as comidas dos ídolos. Da prostituição, tudo que tem a ver com imoralidade sexual. Do que é sufocado, ou seja, se o animal morresse estrangulado, não era permitido. Óbvio, irmão, você não vai agora no açougue e no mercado. Aqui, essa carne que eu vou comprar, como foi morto o animal? Tu não vai perguntar isso, irmão, tá? Você compra, cozinha, abençoa, ora e come. Porque já ninguém sabe como são mortos os animais que a gente compra no supermercado, a carne, tá? Ok? Ficou claro isso? O sufocado e do sangue, ou seja, estava proibido comer sangue. Todo produto que fosse feito de sangue, o concílio de Jerusalém proibiu, tá? Proibiu mesmo. Então, porque Moisés desde os tempos antigos tem em cada cidade que eu pregue e cada sábado é lido na sinagoga. Então pareceu bem a quem? Aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger varões, entre eles que enviaram como Paulo e Bernabé, Antioquia, saber Judá, ok? Então, vamos concluir isso aqui porque temos que continuar com Timóteo. O problema é que tudo que tinha a ver com ídolos foi proibido. Se era alimento consagrado a ídolos, não podia comer. Prostituição, tudo que é fornicação, adultério, tá, ok? E também afogado, ou seja, que o animal tinha que, claro, tinha que cortar o pescoço e o sangue tinha que cair na terra. E todo o alimento feito à base de sangue, tá? Agora, dá para comer ou não dá para comer sangue? Essa é a pergunta. Se eu leio a Bíblia para os gentios, não. A Bíblia fala isso. Só que toda regra
pode ter uma exceção de acordo se eu estou agindo com amor. Quer que lhe dê um exemplo? Meu pai, vou contar um testemunho. Meu pai, ele não comia sangue de jeito nenhum. Ele era o pastor. Na nossa casa não existia o vinho, não existia cerveja, não existia nenhum tipo de comida de sangue. Meu pai, pastor. E ele sempre falava isso. Na Argentina nós chamamos de morcilla, eu acho que é chouriço. Chouriço sangue, tá ok. Então o que aconteceu? Um dia um irmão novo na fé convidou meu pai para jantar. Isso aí eu não lembro porque eu era muito pequeno, mas meus irmãos contam, né? Então meu pai falou assim, depois do culto a gente vai, irmão, para a tua casa. O irmão era muito pobre mesmo. E ele ficou feliz, porque o pastor ia ir na sua casa para jantar. Então meu pai foi com toda a família, éramos muitos irmãos, eu era pequeno. E você sabe que o irmão preparou para jantar. E aí, meus irmãos falam que todo mundo olhando para meu pai. O que ele vai fazer agora? Vai comer ou não vai comer? Diz que meu pai estava feliz, falava com o irmão, trouxeram a comida. Meu pai orou, abençoou, cortou, olhou para todos e começou a comer. Então, meus irmãozinhos também começaram a comer. E era tudo o que aconteceu aqui. Quietinho todo mundo. Daí, finalizou aquele encontro, meu pai orou pelo irmão, foi toda uma bênção, subiu ao carro e todo mundo quieto. Ninguém falava nada, porque o pai sempre falava que isso era pecado, Até que o caçula falou assim, pai, por que a gente comeu sangue? E meu pai falou assim, era a única comida que o irmão tinha. Se eu rejeitava a comida dele, ia se escandalizar. E ele vai ficar muito triste. E eu prefiro que ele, depois eu vou ensinar para ele. Mas primeiro é o amor de Cristo, por sobre todas as coisas. Irmãos, se você tem na sua consciência que comer sangue está mal, não coma porque vai pecar. Tá? Não coma. Se para você é pecado, não coma mesmo. Se para outros, quem sabe isso não faz nada, a sua consciência... Agora vamos ler capítulo 14 de Romanos para explicar isso. Se você comer, isso não faz mal, não tem nenhum problema para você, sua consciência não condena, então não está sendo condenado. Vamos ler Romanos 14 para explicar isso aí. Temos 10 minutos, Patrick? Temos 10 minutos? Ora, capítulo 14 de Romanos. Ora, quanto ao que está enfermo na fé... que recebeu não em contenda sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer e outro que é fraco come legumes. Então tinha fracos na fé, né? Tinha irmãos que eram fortes na fé e tinha outros irmãos que eram fracos na fé, que sua consciência acusava por tudo, até para ir no banheiro, estou pecando porque estou fazendo cocô, tá? Tem pessoas assim que tudo é pecado. Então, o que come, olha só o que fala Paulo, o que come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julga o servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o afirmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga igual todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio, na consciência. Ou seja, viu que, eu guardo o domingo. E outro fala, não, eu guardo o sábado. E outro fala assim, eu guardo todos os dias. Quem tem razão? O que guarda o domingo? Quem tem razão? O que guarda o sábado? Ou aquele que guarda todos os dias? Paulo fala que nenhum, na realidade, ou todos. Ou seja, se para você o domingo é sagrado, então respeita o domingo. Mas não comece a brigar com aquele irmão que guarda o sábado. Não, você não pode falar, você que guarda o sábado, você vai ir para o inferno. Não! Porque ele está guardando o sábado para o Senhor.
E aquele que guarda o domingo também está fazendo para quê? Está guardando para quem? Para Deus. Então, Paulo proíbe julgar a outro que guarda um dia diferente que nós. Olha só, continuamos. Versículo 6. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor faz. O que come, para o Senhor come. Porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come. E dá graças também a quê? A Deus. Então, se você foi criado numa igreja que proíbe todo o tempo que tal comida não se come, não coma. Porque a sua consciência vai acusá-lo. Mas não julgue aquele que come. Está entendendo aqui, irmãos? Tá? É muito claro aqui o apóstolo Paulo, irmãos. Se você fica bravo com a palavra, brigue com Paulo lá no céu. Tá? Olha só. Porque nenhum dos nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para quem vivemos? Para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi por isto que morreu Jesus Cristo e tornou a viver para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julga o teu irmão? Ou tu também, por que desprezas o teu irmão? Pois tudo haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Ou seja, nós no céu vamos ter o tribunal de Cristo. E lá vamos ver quem fez bem as coisas. Tá? Versículo 13. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Antes, seja o vosso propósito não pôr tropeço o escândalo ao irmão. Que coisa mais importante então? Por exemplo, se eu vou na casa do irmão, e esse irmão tem por costume comer coisas que eu acho que não são espirituais, eu não vou comer na frente dele, nada. Se eu vou convidar um irmão para a minha casa e eu sei que o irmão não come sangue, não faço nenhuma comida com sangue. Porque eu estaria desobedecendo a Deus, porque estaria tentando o meu irmão. Está entendendo aqui a lógica? Porque nós não vivemos para nós, nós vivemos para Cristo e para o próximo. Isso aqui é muito difícil, porque nós vivemos numa cultura que, eu faço o que eu quero, se não gostar, eu lamento por você, é a minha maneira de ser. Não, um cristão respeita a outro cristão. Então, eu sei e estou certo no Senhor, versículo 14, que nenhuma coisa é de si mesmo imunda. Olha só o que fala. Olha só o que fala. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesmo imunda, a não ser para aquele que tem por imunda, por isso é imunda. Ou seja, a morcilla ou o chouriço é imundo no sentido técnico da palavra, não. Mas se para você é imundo, não coma. Está entendendo aqui a lógica, irmão? Está entendendo a lógica? A questão do vinho também acontece o mesmo. Se para você a bebida alcoólica é pecado, não beba. Não beba. Mas também não pode julgar aquele que bebe um pouco. Não pode mandar para o inferno. Se vai para o inferno aquele que fica bêbado. Tá? Mas em si mesmo não há nada que seja bom ou má, dependendo do que nós estamos acreditando nesse momento. Ou seja, que Deus vai julgar a nossa consciência. Aleluia, falta pouco. Tenho 3 minutos, tá? Tá, ok. Versículo 15. Mas se por causa da comida, escuta isso, que legal isso que fala Paulo aqui. Mas se por causa da comida se contrista o teu irmão, já não andas conforme o amor. Está entendendo a mensagem aqui? A pergunta é, quem é mais importante, a comida ou o teu irmão? O meu irmão é mais importante com a comida. Então, se eu vou comer alguma coisa que meu irmão vai achar que está errado, não como. Porque eu tenho que respeitar o meu irmão que pensa diferente. Está entendendo isso, irmão? Isso aqui é uma bênção. Isso aqui é a resposta de Deus. E continua. Não destruas por causa da tua comida
aquele por quem Cristo morreu. Ou seja, se meu irmão vai ficar escandalizado porque eu vou beber ou vou comer alguma coisa, não bebo nem como. Porque não quero que ele se sinta mal. Porque eu sou filho de Deus e tenho que respeitar meu irmão. Versículo 16. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque aquele irmão que tem fé fraca vai falar mal. O irmão vai para o inferno e ele vai ficar todo triste. Está entendendo? Versículo 17. Porque o reino de Deus não é. Aqui está. Aí está. Isso você tem que unir com o versículo 14, que nada é imundo em si mesmo. Por quê? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, irmão. O que é o reino de Deus? Justiça, paz, alegria no Espírito Santo. O que quer dizer isso? Que se por causa de uma comida eu vou tirar a paz, a alegria do Espírito Santo e vou brigar com meu irmão, já não estou andando conforme Cristo. Aleluia. Continuamos. Porque nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceita os homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Escute bem o que vai falar aqui. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo. Claro, por que tudo é limpo? Você lembra quando Deus apresentou a Pedro aquele lenço branco com todos aqueles animais? E ele falou, esse aqui impuro não chama impuro o que eu santifiquei. Por isso que para nós, os gentis, temos liberdade na comida. Mas nesse tempo, alguns irmãos tinham muita dúvida. Como não como? Como não como? Nós temos a Bíblia aqui. Você pode ler a Bíblia todos os dias. Os irmãos da igreja primitiva não tinham a Bíblia como você e eu temos. Então muitos tinham dúvida. Como não como? É pecado ou não é pecado? E nós, isso já não pode acontecer mais. Por quê? Porque a palavra está aí. Vai e leia. Tem que ler. A Bíblia tem a resposta. Diz, é verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Ou seja, tudo é limpo. Mas se você vai comer alguma coisa que vai fazer mal ao teu irmão, não coma. Bom é não comer carne. Olha só, se a gente vai seguir o conselho de Paulo, ninguém aqui é salvo. Nesse sentido, né? Bom é não comer carne, nem beber vinho. Então, aquele que fala, vinho é pecado. Então, carne também. Mas Paulo não está falando que não coma carne, nem que beba vinho. Não está falando isso. Está falando o seguinte, bom seria. Por quê? Para não se dar escândalo ao meu irmão. Está entendendo aqui a lógica? Você está entendendo que para Paulo o mais importante é o amor? O negócio seria o seguinte, assim, se eu vou beber um vinho e você vai ficar chateado comigo, eu não vou beber. Se eu vou comer carne e você vai ficar chateado comigo, não vou comer, na tua frente. Está entendendo? Amém. Continuamos. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas, em que o teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tu tens fé? Tenha em ti mesmo, diante de Deus. Ou seja, se para você tomar um vinho e não ficar bêbado, você e Deus é teu problema. Mas se teus irmãos acham que beber está mal e tu beber diante deles, tu está pecando. Porque Deus respeita a consciência dos irmãos também, que acreditam que não seria bom. Amém? Continuamos. Tu tens fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele, olha só o que diz. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Ou seja, bem-aventurado aquele que bebe um vinho e não está falando assim, eu vou para o inferno. Bem-aventurado aquele que come carne e não fica aí, Deus vai me matar porque come carne. Não. Bem-aventurado. Mas por causa daqueles que são fracos na fé. O que significa fraco na fé? Que sua consciência funciona, é muito, como posso dizer, sensível. Por causa deles, eu tenho que respeitar. Porque o cristão não está para se agradar a si mesmo. O cristão está para agradar a Deus e a seu irmão. Isso aí custa muito na nossa cultura de hoje, que sempre a gente, se não gosta como só, lamento por ele. Não. Em Cristo, eu tenho que agradar a Deus. É óbvio que alguém pode falar, mas é impossível agradar a todos. Também é certo. Nem Jesus agradou a todo mundo.
Mas não por isso agora eu vou ter problema com todo mundo, eu vou ter um caráter difícil de tratar. Não. Meu irmão foi lavado e comprado pelo sangue de Cristo. A mesma sangue que me lavou a mim. Então eu tenho que respeitá-lo, mas não condená-lo. E ele também não me tem que julgar nem condenar. Tu tem fé, tem em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvida, se come, está... então, irmão, se você tem dúvida de comer tal comida é pecado, não coma. Se você tem dúvida se beber vinho é pecado, não beba. Está entendendo aqui? Aleluia. É muito bom isso aqui. Sim, porque dá muita resposta. Você fica tranquilo. Se para você beber vinho é pecado, não beba. O dia que você beber, vai para o inferno mesmo. Não porque o vinho seja o problema, é porque para você, irmão, é muito bem explicado. É gênio Paulo, né? Palavra de Deus, e conheço, mas aquele que tem dúvida, se come, está condenado, porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. Fique em pé. Obrigado, Jesus. Se alguém ter dúvidas, a ler novamente tudo o que a gente leu nessa noite. Medite, pesquise, busque informação. E o Deus que revelou todas essas palavras para o Paulo, também nos ensina através da sua palavra. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado porque eu sei que está tirando muitas dúvidas nos nossos corações. Obrigado, Jesus, porque teu reino não é comida nem bebida, senão é paz e gozo, Senhor. É Espírito em nossas vidas. Senhor, por favor, que essa palavra seja como uma semente que cai em boa terra. Em nome de Jesus, abençoa os nossos irmãos. Em nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe muito, muito, muito.